Sejam bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Teoria Geral do Turismo. Eu sou o professor Anderson Vieira e na aula de hoje nós iremos falar a respeito de conceitos de oferta turística. Antes de nós darmos início à nossa aula, eu gostaria de lembrá-los que no nosso último encontro foi falado a respeito do que era a demanda e quais eram os elementos que acabam influenciando nessa demanda turística. Na aula de hoje, a gente vai começar a aprender o que é a oferta para que nós possamos fazer uma relação bem mais próxima e melhor desses dois elementos do turismo. Inicialmente, eu queria dizer-los que a nossa aula está dividida da seguinte forma. A gente vai tratar sobre o conceito de oferta e de produto turístico. Logo após nós iremos falar a respeito dos atrativos, dando ênfase às especificidades e quais são os tipos de atrativos. Depois nós iremos apontar os serviços e equipamentos turísticos, serviços públicos também que acabam sendo utilizados pelo turista. Vamos falar a respeito da infraestrutura urbana, que também é um outro elemento chave para que o turismo possa ser desenvolvido em uma localidade. E por fim a gente vai falar sobre os recursos humanos no turismo. Feitas essas colocações iniciais, os objetivos da nossa aula são os seguintes. Nós vamos conhecer o conceito de produto turístico e de oferta, compreendendo quais são todos os elementos que fazem parte desse produto, e vamos falar também sobre como especificar e categorizar atrativos, elementos da infraestrutura urbana e turística, bem como elementos da estrutura de apoio. Gostaria de colocar para vocês que o conceito de oferta está ligado a todos os elementos que vão ser disponibilizados para o turista, sejam elementos específicos de turismo ou não. Imaginem que essa oferta ela vai envolver não só os meios de hospedagem, as agências de turismo, as empresas transportadoras de turismo, mas todos os outros elementos, como o transporte do município, os serviços bancários, hospitalares, os próprios serviços também de policiamento, encanamento, esgotamento sanitário, água. Então, todos esses serviços eles vão ser exigidos no sentido de serem disponibilizados para que o turista possa usufruir. E aí todos eles vão fazer parte dessa oferta. Entendamos que a oferta ela vai ser composta por alguns componentes. Quais são eles? Os recursos naturais e culturais. E aí esses recursos eles vão envolver os atrativos turísticos das duas categorias, os serviços turísticos, que são as empresas que trabalham especificamente para atender aos turistas, mas também atendem aos moradores locais. Um exemplo seria um restaurante que, dentro de um hotel, que apesar de ser usado pelos hóspedes, ele também pode ser usado pelo morador local. A gente aponta também a infraestrutura e os serviços urbanos de apoio. Bem, o primeiro ponto que eu queria destacar são os atrativos. Os atrativos, eles devem ser classificados em dois tipos, que são os atrativos culturais e os atrativos naturais. Vejamos que cada um deles, como os próprios nomes já descrevem, vão ser elementos que tenham características naturais ou culturais. E esses atrativos eles devem ser pensados por meio de uma hierarquia. Existe um instrumento do Ministério do Turismo que é o Inventário da Oferta Turística, que explica como é que tem que ser feita essa hierarquização dos atrativos, do mais importante ao menos importante no sentido de atratividade. Então existe todo um estudo e uma forma de desenvolver esse produto turístico. Sugiro que vocês façam a leitura do Manual do Inventário da Oferta Turística para entender melhor como é feita essa hierarquia dos atrativos no município. Aponto também que existem os equipamentos e serviços turísticos. Esses equipamentos e serviços são todas aquelas empresas, organizações e serviços que são destinados especificamente para o turista.
Dentro dessa categoria, nós apontamos algumas, que são os meios de hospedagem, as transportadoras turísticas, as agências de turismo, as empresas de alimentos e bebidas, as empresas que trabalham com lazer, empresas de eventos e outros serviços turísticos. Vou falar especificamente rapidamente sobre cada um deles. Os meios de hospedagem, eles podem ser classificados de vários tipos, como pousadas, hotéis, resorts, hostels, cama e café. Existem outros segmentos, mas essas empresas elas têm como atividade fim disponibilizar hospedagem para o turista. Dentro dos alimentos e bebidas, nós destacamos que são empresas que vão envolver e englobar as empresas de restaurantes, lanchonetes, bares, cervejarias, cafeterias, dentre tantas outras que vão oferecer serviços de alimentação e de bebidas para o turista. As empresas de agências de turismo, elas podem ser classificadas em emissivo, receptivo, operadoras turísticas, agências de turismo que só fazem a intermediação e não operam. Existem também outros tipos de empresas de agenciamento, e essas empresas elas vão promover o deslocamento do turista do seu destino até o destino turístico. As transportadoras turísticas são as empresas que vão trabalhar com transporte turístico, e essas empresas elas podem ser de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, hidroviário, dentre outras categorias. As empresas de eventos elas podem se classificar também em diversas categorias e são empresas que vão promover eventos no destino. Então é uma outra forma também de você prestar um serviço exclusivo para o turista. As empresas que trabalham com a perspectiva de lazer, nós podemos destacar os parques temáticos, os acampamentos turísticos, as marinas e outras empresas que acabam sendo espaços procurados pelo turista para que ele possa vivenciar momentos de lazer. E por fim a gente destaca os outros serviços, que seriam os centros de atendimento aos turistas, os CATs. A gente também pode destacar instituições ali específicas do destino que acabam dando algum tipo de assistência para o turista, uma organização não governamental, uma associação e outras empresas que têm uma relação próxima com o turismo. Feito esse esclarecimento, a gente vai agora para os serviços públicos. Os serviços públicos são todos aqueles serviços que são do destino e que também vão ser utilizados pelo turista. Nós destacamos os bancos, os serviços hospitalares, os serviços de saúde, de segurança, o próprio comércio, seja ele o comércio no geral ou o comércio específico para turista como de artesanato. Então vai acabar também sendo incluído aí nesses serviços que precisam existir para a oferta. Destacamos, por fim, a infraestrutura básica, e essa infraestrutura ela vai envolver todos os elementos que são base para que o destino ele tenha uma estrutura mínima para poder se desenvolver turisticamente. Então a gente destaca saneamento básico, abastecimento de água, rede coletora de esgoto, estruturas também relacionadas às vias urbanas para haver esse deslocamento dentro do destino turístico, energia, serviços relacionados às comunicações como rede de internet, rede de telefone. Todos esses serviços de infraestrutura básica, eles também são considerados pela oferta. Por fim, a gente aponta os recursos humanos, e dentro dos recursos humanos existe uma infinidade de profissões que são, digamos que, específicas do turismo. Eu até recomendo que vocês revejam a palestra que foi realizada na aula inaugural para poder entender melhor sobre as atribuições e campos de trabalho do turismólogo, mas existem outras profissões. O guia de turismo, garçons, pessoas que trabalham em agências, profissionais que trabalham também na área de alimentos e bebidas. Então existe uma infinidade de profissionais. Não adianta o destino ter uma oferta de atrativos, infraestrutura básica, serviços e equipamentos turísticos
e não ter um capital humano de profissionais qualificado para poder desenvolver o turismo. É como se fosse enxugar água com gelo, né? Porque você vai gelo com água, aliás, porque você vai acabar não tendo um capital humano que vai valorizar esse turismo que é desenvolvido no seu destino. Então, gente, na aula de hoje nós discutimos sobre a oferta turística e espero que tenha ficado claro para vocês o que foi colocado. Nos vemos na próxima aula, tudo bem? Até mais!